Olá, que oportunidade maravilhosa que o Senhor nosso Deus nos proporciona neste momento. Abrirmos a sua palavra, aprendendo com Deus algo que realmente Ele quer trazer para as nossas vidas. É importante que Deus, Ele sabe daquilo que nós precisamos e é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Às vezes nós estamos assim, com algum enfoque, com alguma necessidade em foco, e nós nos chegamos a Deus com essa necessidade. Mas às vezes talvez você esteja hoje simplesmente passando e abriu o programa. Eu quero dizer que Deus sabe o que você precisa. E entre os aspectos que nós iremos tratar hoje, aprendendo hoje com o Senhor, nesse momento tão especial, nós iremos ver que Deus quer de nós algo especial, que é o nosso compromisso. Sabia que quando Jesus ele andava, quando ele estava no seu tempo, no seu ministério, né, Jesus tinha uma grande multidão que o seguia. E essa multidão era uma multidão que estava seguindo a Jesus pelos milagres que aconteciam. E várias vezes o Senhor ele chamou a atenção para um compromisso. E às vezes não era um compromisso tão sério, mas era fazer um compromisso com Ele. E em vários momentos nós percebemos que pessoas se recusaram a esse compromisso. Por exemplo, um jovem rico se chegou a Jesus e disse: Jesus, chamou até bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: olha, siga todos os mandamentos. O jovem ficou muito satisfeito. Ah, Senhor, isso eu já tenho feito desde quando eu era pequeno. E Jesus então lhe impôs uma outra condição, que era uma condição de compromisso, de teste, de avaliação, se ele era compromissado, ou se ele era simplesmente religioso e legalista. E o jovem comprovou pela sua resposta que ele era religioso, ele seguia religiosamente, mas ele era uma pessoa que não podia assumir aquele compromisso que o Senhor havia lhe feito. Outro momento nós vemos em Jesus também, que Jesus curou vários leprosos. E Jesus disse para ele: vão ao sacerdote, se mostrem, né, que vocês foram curados. E depois a palavra nos mostra que só um voltou para agradecer. E Jesus então faz várias reflexões durante esse seu ensinamento, de que as pessoas querem muito milagre. Elas querem muito fazer talvez até boas obras, andarem, mas às vezes elas não querem compromisso. Então nós vamos aprender, eu quero que você não se assuste com a palavra, porque tem bênçãos de Deus aí também. Eu quero que você já vá abrindo a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 4. E nós vamos aprender com as atitudes de uma mulher, que ela recebeu de Deus uma bênção advinda do compromisso. E é isso que nós iremos tratar hoje, que no compromisso há muito mais de Deus. Eu recebo de Deus tudo aquilo que é nato da bênção de Deus sobre a humanidade. O sol, a Bíblia diz que o sol ele nasce para todas as pessoas. A chuva, ela vem para irrigar todas as plantações do ímpio ou daquele que é justo. Deus ele dá frutificação para todos. Mas quando eu quando eu tenho um compromisso com Deus, eu recebo algo extraordinário. Deus agora ele vem para suprir não só as minhas necessidades, mas os desejos do meu coração. Então, querido, eu quero te convidar hoje a aprender de uma palavra tão maravilhosa, porque a palavra de Deus por si só, ela é isso, ela é maravilhosa. E eu quero que você esteja orando, esteja ligando, esteja intercedendo, seja uma pessoa parceira desse programa, que você seja animado a aprender de Deus, que você aquiete seu coração neste momento, ligue para as pessoas também que são tua amiga. Olha, Deus hoje tem uma palavra especial para você. E tenha certeza que Deus estará visitando a tua vida, visitando a minha vida nesse dia, de uma forma muito particular, porque é assim que Deus nos ama. Então nós vamos chamar agora o intervalo e logo após nós estaremos retornando, meditando nessa palavra, que é uma vida de compromisso que traz bênçãos tão maravilhosas para nós.
Você está assistindo Abrindo a Bíblia. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Converse, debata e principalmente haja. Ajude quem precisa a se livrar do vício das drogas. Drogas. A indiferença também aliena. Acesse cdlucimarluciano.com.br. Sejam fortes, sejam corajosos, não se deixem intimidar, porque o Eterno, o seu Deus, está a passos largos à frente de vocês. Ele está no meio de vocês, não os deixará, nem os abandonará. Existem coisas que você não quer perder: sua saúde, seu lazer, sua vida. Com o cigarro, tudo vira cinzas. Olá, meu nome é Álvaro Afonso, sou médico e você me conhece daqui dos programas da Boas Novas. Quando você se torna um semeador, você dá a chance da Boas Novas atingir o maior número de pessoas. E o benefício social é muito grande. Seja você um semeador. Aqui é Boas Novas. Retornamos então a esse programa maravilhoso, Abrindo a Bíblia. E neste momento nós iremos abrir a nossa Bíblia então em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 8 ao 10. E depois a gente vai ler ainda do 14 ao 17. Acompanhe, por favor, essa leitura. Diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele vai se retirar para lá. Lá no versículo 14 ao 17... nós vimos já Eliseu muito grato por aquilo que havia acontecido, e ele estava falando com o seu discípulo. Então disse o profeta Eliseu: o que há de ser feito por ela? E o jovem, que era o seu companheiro, Geazi, respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é idoso. Disse Eliseu: chame-a. E eles chamaram, e ela se pôs à porta. E disse o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu, conforme Eliseu lhe dissera. Que experiência que essa mulher viveu, e é sobre essa experiência que o Senhor nosso Deus vai nos trazer hoje ensinamentos tão importantes. Eu quero pedir que hoje o Espírito Santo de Deus, ele possa estar abrindo o nosso entendimento, ele possa estar visitando você, abrindo também o teu coração para entender aspectos das nossas vidas que nós precisamos, às vezes, redirecionar para recebermos a bênção completa de Deus. Nosso Deus, ele nos diz que aquilo que está preparado para nós ainda, nós não temos nem a sombra dessas bênçãos hoje no nosso dia a dia. Deus tem muito mais para dar. Deus, ele é uma fonte inesgotável. Deus, ele se manifesta para nós como uma fonte de vida que não se seca.
E às vezes nós temos tanta limitação em aprendermos de Deus. Às vezes nós nos contentamos e somos pessoas contentes com aquilo que já temos. E devemos realmente ser. Mas nós devemos ser, meu marido e esposo, pastor, ele sempre diz o seguinte: devemos ser pessoas gratas a Deus por aquilo que nós temos, mas devemos sempre estar em expectativa, gerando aquilo muito mais que Deus tem para nós. Porque a Bíblia diz que muito mais, olha só, que palavra maravilhosa o Senhor tem para nós. Muito mais do que subir ao teu coração ou ao teu entendimento é o que Deus tem reservado para você. Gere neste momento no teu coração algo de extraordinário, de expectativa de como Deus tem algo especial para você. Como Deus tem algo muito bom para nós. Eu sempre olho para a minha vida e digo: Senhor, eu não quero ficar numa redoma minúscula gerado pela minha própria vontade, mas eu quero experimentar a vontade de Deus, que é tão grande, tão maravilhosa, tão extraordinária. Que Deus hoje nos visite, querido. Que Deus hoje que o Espírito Santo confirme essa palavra no teu coração. Deus tem algo mais para você. Deus tem algo para você. Mas nós precisamos tomar algumas medidas. Nós devemos tomar algum passo. Nós devemos ter alguma atitude em direção a Deus, sinalizando para Ele que nós somos pessoas abertas a sermos esse testemunho em vida da obra que o Senhor fez. É maravilhoso a palavra também quando ele diz que nós somos o penhor da glória de Cristo. Eu sou encantada com essa palavra. Né? Eu vejo os atletas, né? Nós estamos nos preparando muitas vezes para tantas atividades de conquistas. E eu vejo os atletas, quando eles se preparam para Olimpíadas ou para outros tipos de competições, que nessas competições todas, há sempre o desejo final de você possuir a taça. Aquela taça que significa que você conquistou. E Jesus está dizendo que nós somos essa taça dele. Quando Jesus, ele ressuscitou, ele pegou essa taça, né? Que é a reconquista da nossa posição em Deus, e disse: hoje vocês são o penhor da minha herança. Vocês são esses que representam toda essa conquista. Nós representamos a conquista de Jesus na terra. Nós somos esse representante. Então vamos meditar nessa palavra, que é uma palavra tão linda. E você que porventura esteja agora abrindo o programa, nós estamos aprendendo que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele sabe quais são os desejos do nosso coração. E que há uma promessa específica quando nós nos comprometemos verdadeiramente com Deus. Então nós vamos aprender em 2 Reis, no capítulo 4, que Eliseu, ele andava ensinando e peregrinando, ele era um sacerdote. E existia uma mulher em Sunem. E tanto é que o nome dessa mulher não é referido, talvez o contexto cultural, que não se referia à mulher. Mas é interessante você perceber que esta mulher era uma mulher rica. E eu acredito que hoje muitas mulheres ricas estão ouvindo esse programa. Muitas mulheres que são abastardas, que não têm nenhuma dificuldade na área financeira. E são pessoas muito boas. Eu acredito que Deus tem levantado pessoas assim na humanidade. Pessoas que estão preocupadas com as obras sociais, pessoas que estão participando, talvez, de alguma ONG, pessoas que estão fazendo bem. Que bom, que Deus preserve, que Deus levante pessoas assim. E é a você que Deus quer falar hoje também. Né? Deus quer falar hoje com esse exemplo específico. Esta mulher era uma mulher muito boa. E eu posso perceber que essa bondade refletida nessa mulher, no contexto de hoje, nós temos pessoas levando comida nos presídios, né? Levando assistência nos hospitais.
Nós temos pessoas hoje dando amparo às crianças de rua, nós temos pessoas hoje abrindo a sua casa, abrindo, às vezes, uma comunidade, fazendo uma ação social para mulheres que eram vítimas de prostituição e que hoje estão voltando para uma vida só, para mães, para crianças que engravidaram, chamados jovens adolescentes, tantas listas que nós temos de pessoas que fazem obras e ações sociais. E é interessante porque eu ouvi há pouco tempo de um casal que eles estão fazendo uma peregrinação, já estão há mais de 2 anos, peregrinando no Brasil, conhecendo e registrando ações de pessoas, chamadas pessoas comuns, que tiveram atitudes que mudaram de alguma forma o seu contexto social. E eles disseram que a motivação principal foi de que hoje as notícias são tão catastróficas, sempre tão para o mal, que eles resolveram buscar notícias boas. E eles estão peregrinando, decidiram fazer 5 anos da vida deles, pesquisando, tanto no Brasil como fora do Brasil, situações de bom que as pessoas fazem. E aí está, essa mulher certamente estava classificada, essa mulher de Sunem, poderia ser classificada como uma pessoa dessa, uma pessoa de boa ação. E olha só que interessante, que tão boa ação ela fazia. Aqui no versículo 8 diz assim, ó, essa mulher, eu vou reler para você perceber. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. E daí, todas as vezes que ele passava, ele entrava neste lugar para comer pão. Então, era uma mulher de ação social. Que coisa linda, né? Uma mulher que fazia o bem. Mas agora nós vemos essa mulher, e eu quero fazer um paralelo aqui, de que ela não se deteve só nessas ações. Porque também nós temos pessoas que elas se limitam e elas acham que ao fazer o bem está tudo resolvido. E é interessante isso, porque existe na palavra de Deus palavra esclarecedora que falam que a fé sem as obras, elas são mortas. Mas as obras também sem a fé, elas não conduzem à salvação. Se eu tiver obras, se eu simplesmente faço o bem, mas eu não aceito a Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, não me dá direito ao reino do céu. O reino do céu só é conquistado pela fé. E a fé em Jesus Cristo. E que esta fé em Jesus é que gera em nós as boas obras. Então, o que eu tenho? Eu tenho que nem sempre as boas obras, elas indicam que a pessoa tem fé. Mas que toda pessoa que tem fé deve, portanto, testificar da sua fé pelas boas obras. As boas obras, elas devem acompanhar a fé. Mas que o reino de Deus só é conquistado pela fé. E o reino material, o nosso bem-estar, porque você se sente muito bem ao fazer o bem. O bem feito ao outro, ele traz muito mais benefício à pessoa que faz. Porque ela deita à noite na cama, às vezes exausta pelo trabalho que ela fez, o trabalho social, mas ela deita na cama com aquela tranquilidade. Ai, que coisa boa! Que coisa boa ver o sorriso daquelas crianças que não tinham presente. Eu fui lá e presenteei. Ai, que alegria eu poder dar comida para alguém que estava com fome. Jesus valoriza tanto isso. Olha só, Deus valoriza tanto essa obra, que ele diz assim, falando de pessoas que fizeram algo, ele diz assim, olha, quantas vezes eu tive fome e você me deu de comer? Quantas vezes eu tive frio e você me deu de vestir? Quantas vezes eu tive sede e você me deu de beber? E as pessoas que estavam ali disseram, mestre, nós nunca te vimos. Nós nunca fizemos isso para ti. Mas Jesus disse para eles, quando você fez isso para algum desses meus pequeninos, falando em termos de humanidade, você fez isso para mim. E Jesus ainda disse, quantas vezes eu estive preso e você foi me visitar.
Jesus já está direcionando nessa palavra várias ações sociais que nós devemos ser praticantes. Mas é importante que o próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe você chegar a Deus só com as suas obras. Elas não testificam de você. Nós só somos testificados e conhecidos diante de Deus por aquilo que nós exercitamos no campo da fé. A fé, ele é o primeiro passo. Então nós aprendemos aqui que essa mulher, ela cumpria com esse requisito. Ela é uma pessoa de ânimo bom. Essa pessoa, pelo seu próprio ânimo, ela viu o profeta que passava, chamou para comer pão. E todas as vezes o profeta não precisava mais se preocupar. Ele agora tinha um lugar seguro, né? Ele sempre poderia chegar lá. Agora é interessante o que acontece a seguir. E é isso que eu quero basear, assim, o tema-chave hoje da nossa ministração. Ela disse ao seu marido no versículo 9 de 2 Reis 4: vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Não é qualquer coisa, não. Uma obra bem feita. Tá? Vamos pôr lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma luz, para quando ele vier, ele possa ir para lá. Ele vai descansar, ele vai repousar. Não é qualquer quartinho. Eu não estou chamando o quarto de empregado. Eu não estou colocando ele na sala para dormir, não estou dando uma rede. Não, não é isso. Eu estou fazendo uma obra de pedreiro. Estou fazendo uma coisa bem feita. Mas antes, que eu quero que você pense, é que isso ela não estava fazendo para qualquer pessoa. Ela estava fazendo em concordância com o marido dela. Ela disse para o seu marido que esse homem era diferente. E eu posso entender que essa mulher, ela fazia várias obras. Ela podia fazer essa ação de dar de comida para várias pessoas. Mas ela observou e viu que aquele homem era um santo homem de Deus. Então agora nós entramos num campo espiritual. Porque ela estava agora se referindo a um representante de Deus. E Pedro fala dessa representação dizendo que nós somos sacerdócio eleito, nação santa, povo adquirido, eleito por Deus. Então, todos nós, quando você está me ouvindo, eu não estou direcionando você para mim. Eu estou apontando para Deus. A mensagem de Deus, todas as vezes, ela é uma mensagem de direção que aponta ao trono. Então, o profeta, quando a mulher olhou, ela viu isso nele. Ela viu que ele apontava para Deus. E então, ela se comprometeu. Como eu percebo e como você percebe esse comprometimento? Esse comprometimento agora era que ela ia fazer esse quarto, ela ia investir, podia ser que ela tivesse, sobrepujasse, né, esbanjasse financeiramente, isso não fosse um peso. Não é sobre o gasto que eu quero falar. Eu quero falar no compromisso de você ter um quarto em cima da sua casa. Não é um quarto lá no fundo, um quarto que o empregado, qualquer empregado possa entrar. Não, ela está falando aqui de um quarto próximo a ela. E de ela, certamente, nesse compromisso, ela saberia quando o profeta está lá, quando o profeta não está. A ação dela foi uma ação que transpassou simplesmente a ação da boa vontade. Transpassou simplesmente a ação do fazer o bem. Ela entrou num compromisso. Como as pessoas não gostam de compromisso?
a gente percebe assim que o compromisso, ele nos torna vulnerável, ele nos torna transparente e ele nos torna uma pessoa de referência. Isso tudo é compromisso. Quando você não tem compromisso, você pode ir ou pode não ir, né? Hoje eu posso levar eu não tenho compromisso de estar lá levando toda vez a sopa, o sopão lá no hospital. Então não é meu compromisso. Agora, se eu assumo um compromisso, eu tenho que realmente estar fazendo isso. E daí eu quero, amados, que a gente perceba que este compromisso trouxe para essa mulher, ao ela assumir um compromisso, trouxe para ela uma bênção que ela não esperava. É importante você pensar de que quando nós assumimos compromisso na obra de Deus, nós só temos vitória e só temos bênção. Eu sou um exemplo, e esse tempo, esse privilégio que a pastora Raquel está me dando, de passar esses dias com vocês, de ter assumido esse compromisso, tem me trazido benefícios inúmeros. Porque os benefícios em Deus, eles são muito mais a receber do que o que eu estou dando. Então, nesse primeiro bloco agora, em termos de meditação de palavra, nós aprendemos que é diferente o compromisso do que o ato de boa vontade. E eu quero te chamar a atenção, porque a gente vai continuar meditando sobre a promessa que existe no compromisso, para que você se torne, a partir de hoje, uma pessoa que não só ouve a Rede Boas Novas, que não só assiste o programa, uma pessoa que não só vai à igreja, mas uma pessoa que se decide também a entrar nas fileiras e ter um compromisso com Deus, de fazer e de cumprir com a sua obra, de ser também intercessor desse programa, de ser talvez uma pessoa que seja fiel colaborador e mantenedor. Não sei qual é a área de compromisso, mas eu sei que Deus tem te dado capacitação para ser uma pessoa que assuma compromisso. Compromisso com célula, compromisso com rede. Todas as vezes que você olhar para a igreja, para a sociedade em tua volta, você vai ver que você tem capacidade e condições de assumir compromisso. Então, logo após o intervalo, nós retornaremos com essa palavra maravilhosa, aprendendo de Deus, que Deus conhece os desejos do nosso coração. Você está assistindo Abrindo a Bíblia. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Em julho, venha conhecer o melhor e mais completo evento gospel do Brasil. Feira Internacional Cristã, um novo formato, uma nova missão. Conheça os maiores lançamentos da música e da literatura gospel e as melhores atrações para você e sua família. 4 dias de exposições, apresentações de grandes artistas e congressos, presença confirmada das maiores lideranças do país. De 17 a 20 de julho no Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte em São Paulo. Saiba mais e garanta o seu lugar no site feirainternacionalcristã.com.br. Feira Internacional Cristã, todos juntos edificando o reino. Realização GEL. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, fé e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Presenteie uma criança com um livro e ajude a desenvolver o hábito de ler. Assista hoje Babé Bíblia. Às 11 horas.
Retornamos então a esse programa maravilhoso, a boca de Deus falando conosco. O meu coração está cheio daquilo que o Senhor já tem nos ensinado, sobre como Deus nos chama para uma vida de compromisso. E que muitas vezes nós estamos tendo desculpa, porque nós achamos que já fazemos o bem e isso é suficiente. E o Senhor tem chamado a nossa atenção, o Senhor tem nos advertido por essa palavra, de que não basta somente eu fazer o bem, é importante também que eu tenha compromisso com Deus. E quando eu tenho compromisso com Deus, algo extraordinário acontece. E é sobre isso que o Senhor, hoje, Ele nos presenteia. Que presente maravilhoso. O que aconteceu nessa passagem de 2 Reis, capítulo 4? Eliseu, ao ver que a mulher havia assumido um compromisso com ele, porque ele era representante de Deus, e porque ela reconheceu nele essa representatividade, e foi por isso que ela assumiu o compromisso, porque, de novo, uma coisa é você dar comida, outra coisa é você fazer uma morada, um quarto específico para a pessoa ter ali. Ainda mais sabendo dos custos, de como era difícil um lugar tranquilo para a pessoa ficar. Então essa mulher se comprometeu. E eu quero dizer para você, amado, que você também está sendo chamado por Deus hoje, para você assumir compromisso. Qual é o compromisso que Deus está te chamando? Eu tenho certeza que se você fechar os olhos no sentido de ouvir o seu interior, você vai entender que Deus tem um chamado para você. Na minha igreja, na igreja que eu congrego, eu tenho um hábito que quando uma pessoa vem para me falar alguma coisa, por exemplo, uma irmã chegou para mim e disse: pastora, eu estou vendo que as cortinas da igreja faz tempo que não são renovadas. Uma outra pessoa chegou e disse assim: pastora, sabia que antes na Santa Ceia, sempre vocês pediam para trazer uma cesta e a gente distribuía essa cesta para uma pessoa necessitada, e agora não está sendo feito mais isso. Uma outra chegou e disse assim, chorando, uma mãe, numa escola dominical: pastora, eu não estou vendo nenhuma criança aqui. E a todas essas pessoas eu dou sempre a mesma resposta: tudo aquilo que você vê é a oportunidade que Deus está te dando para que você trabalhe para o Senhor. Não é uma forma de eu me eximir de uma responsabilidade de liderança, mas é uma forma extraordinária de você identificar os chamados de Deus. Se você não tem falado ao seu pastor, mas você é essa pessoa que diz: puxa, na minha igreja não tem isso. Eu queria tanto que tivesse um grupo de dança, seria tão lindo. Seria tão lindo isso, seria tão bom se os jovens fizessem assim, seria tão... Irmãos, eis a oportunidade. Deus está te chamando. Tem trabalho para todo mundo. Tem tanto trabalho que os próprios discípulos, a palavra de Deus diz assim: olha para a seara. A seara é grande e são poucos ceifeiros. A seara é grande e são poucos ceifeiros. São poucas pessoas que se comprometem na igreja. Veja os programas de televisão que passam culto, veja as igrejas lotadas, né? Seja uma igreja pequena ou não, você vai olhar, são muitas pessoas que estão ali para receber a palavra de Deus aos domingos, para receber a palavra de Deus nas reuniões extraordinárias, das reuniões que a igreja faz. São muitas pessoas que gostam, e como é bom, gente, que maravilha você receber a palavra de Deus na tua casa. Isso é espetacular realmente, e é um privilégio de Deus. E que você seja alimentado. A possibilidade que Deus tem nos dado de alimento de vários sentidos. Mas Deus, Ele nos chama para um compromisso. Qual é a área que nós podemos nos comprometer? Tantos trabalhos, tantas pessoas. Às vezes eu posso estar me comprometendo, não precisa estar me comprometendo por alguma coisa muito grande. Deus quer que nós tenhamos compromisso primeiro. Primeiro compromisso
compromisso com os valores bíblicos. Eu tenho que ser comprometido, amado, tem que ser uma pessoa que tem o compromisso com os valores da palavra de Deus. Sou uma pessoa que dou testemunho, como essas ministrações que temos ouvido. Eu sou uma pessoa que a minha fé, ela é testificada pelas obras que eu faço. Isso eu devo ser. Ser uma pessoa que o que eu faço testifica do Deus que eu sirvo. A palavra de Deus nos diz até que ao trabalhar, seja qual for o trabalho, você não deve fazer murmurando. Ao trabalhar, você deve ser uma pessoa, como a palavra de Deus diz, trabalhe como sendo para o Senhor. E o Deus que vê o teu coração e vê as tuas atitudes, Ele que vai te recompensar. Se você tem queixa do teu patrão, se você tem queixa do salário que você recebe, clame a Deus, apresente a Deus, e portas novas Deus vai te abrir. Ou Deus vai te fazer prosperar neste mesmo lugar. Então é a Deus que nós devemos recorrer. Não precisa você ficar pensando, mas eu não tenho nenhum QI, um que indique, não uma pessoa que vá na frente. Deus vai na frente, Deus é o melhor advogado. E Ele diz que Ele, Jesus Cristo, é o advogado dos advogados. Então Ele tem a tua causa nas mãos. O compromisso que eu tenho, primeiro compromisso número 1, compromisso com os valores bíblicos. Eu pego a palavra de Deus e nós devemos pegar a palavra de Deus, ser pessoas sinceras, longânimas, viver em amor, não viver em contendas, não viver em bebedice, não viver em contradição, não viver caluniando. Quantos valores a palavra de Deus me ensina? Então, meu primeiro compromisso é viver os valores de Deus. Viver os valores de Deus para você que entende da palavra é ser pessoa dizimista fiel. Não é uma vez eu dou o dízimo, outra vez não. É entender o princípio da bênção de Deus estabelecido aí. Entender o princípio da oferta. A oferta ela é voluntária, mas a colheita que vem de Deus ela é obrigatória, ela é transbordante. É aquilo que testifica da minha prosperidade. E ser uma pessoa primiciadora. Primiciar não é no altar, eu dou ao meu líder espiritual. Isso é as primícias que está lá na palavra de Deus em Ezequiel. Traga ao profeta, e ele, e através das primícias, a tua casa será abençoada. Eu tenho sido abençoada pelo ato de que Deus tem me ajudado a ser fiel nesse sentido. É pela graça de Deus. Então, se você, primeira coisa é isso, é esse o compromisso que Deus quer contigo. Seja fiel. A fidelidade testifica, amados. E com essa fidelidade, tudo mais acontece. Não adianta você querer fazer grandes obras se o básico está faltando. Não adianta você querer aparecer, fazer megas projetos. Não é isso. Deus não te chama para grandes coisas se você não for fiel no pouco. No muito você não vai ser estabelecido. Deus, o Senhor, eu tenho um chamado missionário, eu quero ir para as nações do mundo. Mas você não se dispõe a evangelizar o teu vizinho, o teu colega de trabalho. Você não se dispõe a trazer uma palavra de vida para o outro, porque você está esperando um lugar maior. Isso é o compromisso que Deus quer conosco. Então, o primeiro item do compromisso é um compromisso com a própria palavra. Seja compromissado. Seja uma pessoa, não seja uma pessoa que está com Deus, mas até quando é favorável. Quando começa a aprovação, já é uma outra situação e agora já não dá mais. Seja uma pessoa de palavra firme, com Deus, de caráter. Os valores de Deus são os melhores valores que eu devo seguir, os melhores valores a ser passado para os meus filhos. Esses são os valores bíblicos. Quais são os valores que regem a tua vida? Você é uma pessoa que no sentido pleno, você é uma pessoa que é um cidadão do céu. O que é um cidadão do céu? Cidadão do céu não é o cara que é um ET, mas é um cidadão que vive os princípios de reino de Deus nessa terra. Eu sei que eu cumpro aqui todos os aspectos legais como cidadão terreno, as leis do país que eu vivo, mas
acima de tudo, e maiores do que essa, são as leis de Deus. Porque nas leis de Deus é que se baseiam as leis terrenas. E se eu cumpro as leis de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou cumprindo com as leis terrenas. Por exemplo, pode ter um cristão que ele altere o seu imposto só para não pagar imposto, desde que esse cristão não entenda o princípio de reino. O reino de Deus, não. Porque se ele é fiel, a Bíblia diz, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então eu cumpro com as leis terrenas, baseada no princípio das leis de Deus. Isso é ter compromisso. Ter compromisso é eu entender de que quando eu assumo a responsabilidade de uma denominação, você não é obrigada a assumir igreja nenhuma. Você vai para uma igreja, seja ela qual for, porque você se sente bem ali para servir a Deus, é o lugar que você recebe a palavra. Mas ao momento que você se aliancia ali, você recebe também atributos, responsabilidades. O teu líder te chama, você é uma pessoa que você tem talentos e habilidades, você disponibiliza. Olha, eu gosto, eu sou um professor, eu gostaria de exercitar-me nessa área, eu posso ajudar nas crianças, eu posso acompanhar o que for, eu posso estar aqui, eu posso estar ali. Seja disponível, seja uma pessoa que o outro possa contar contigo para ajudar. A Bíblia diz ajudar a levar a carga um dos outros. Seja um conselheiro, seja um apoiador da obra, seja alguém disponível para fazer algo para Deus. E daí que vem o grande mistério. Quando eu me disponibilizo, Deus não só supre as minhas necessidades, porque isso é bíblico, mas acontece o mistério de uma promessa oculta nessa palavra. Qual é a promessa? Deus cumpre os desejos de nosso coração. Nós aprendemos essa palavra de 2 Reis, no capítulo 4, dessa mulher de Siquém, que o profeta a chamou querendo retribuir a fidelidade dela. E disse para ela, o que eu posso fazer para você? Você quer que eu interceda junto ao rei? Você quer que eu faça alguma coisa junto aos generais? Eu sou uma pessoa influente, eu posso. Ela disse, não, está tudo bem, eu não preciso de nada. E então o profeta chamou Geazi, o seu moço, o moço que andava com ele, e disse, como a gente pode retribuir o favor que essa mulher fez? O compromisso que ela assumiu? E Geazi disse assim, olha, eu tenho observado que ela não tem filho, e o seu marido já é idoso. Veja só como estava a situação dessa mulher. Num contexto material, ela era rica, mas ela estava vendo que o seu marido provavelmente iria faltar logo, e ela ia ficar sem ninguém, sem um amparo. E ela não tinha um filho. Toda mulher tem um chamado para ser mãe. E a Bíblia, quando ela fala dessas mulheres estéreis, ela justamente fala de uma mulher frustrada. Existia, portanto, no coração dessa mulher que fazia o bem, uma frustração. Essa frustração não era palpável, ela não falava para ninguém, e nem ao homem de Deus ela compartilhou, ela não falou nada. Mas quando ele lhe disse, ela ficou de uma forma tão feliz, que ela disse, por favor, não minta para mim, não minta que eu vou receber isso. Tipo assim, não me diga algo que não vai acontecer, porque eu não aguentaria determinada frustração. Tanto eu desejei isso. E dali 1 ano, ela teve um filho. Amados, a palavra de Deus, ela ferve no meu coração. Deus hoje quer cumprir e vai cumprir os desejos do teu coração. Tenha certeza disso. Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel para fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que está na palavra, e muito mais ainda, muito mais do que você pensa, muito mais do que você sonha, muito mais do que subiu ao teu coração, Deus fará cumprir na tua vida, porque Deus é fiel.
Agora, Deus, Ele quer um sinal de nossa parte. Deus quer pessoas comprometidas. Deus não quer homens e mulheres que andam simplesmente no vento, que vão para a igreja, vão para uma igreja, vão para outra igreja, vão para um movimento, para outro movimento, vão para monte, vão para vale, vão para isso, para aquilo. Se decida, assuma um compromisso com Deus. Tenha uma pessoa de identidade cristã. Assuma um compromisso com o seu líder. Faça algo para o Senhor, algo não por submissão, não por lei, por obediência, mas algo porque é gerado por um coração grato a Deus. Como essa mulher, ela entendeu que era um homem de Deus e disse, eu vou fazer o bem, e vou fazer algo que eu tenha compromisso, que me gere responsabilidade. E nós vamos aprender ainda nesse fechamento dessa ministração, de que se você continuar lendo a passagem, esse filho já era uma criança, e ele teve uma dor de cabeça num dia e morreu no colo de sua mãe. E essa mulher, olha que palavra linda. Essa mulher, ela sabia o caminho da resolução do problema. Ela foi até o homem de Deus, montou num cavalo, não falou nada para ninguém, e ela correu com seu coração aflito, o coração angustiado que ela estava. E ela chegou para o homem de Deus e ela disse, eu não te pedi nada, eu não te pedi filho, e tu me deste um filho. Queridos, eu quero dizer que se você assume um compromisso com Deus, Deus assume compromisso com você também. E Deus é um Deus que não vai te faltar em tempo nenhum. E na tua angústia, assim como essa mulher, ela não acusou o homem de Deus. Na sua angústia, ela não chegou dizendo para ele nada que ferisse. E eu quero também que você aprenda isso. Se você está angustiado hoje, se você está vivendo esse tempo, não adianta dizer, Deus, por quê? Por que Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Como pode acontecer isso? Simplesmente confie e diga, Deus, eu sei que o Senhor está tomando conta. E declare a soberania de Deus sobre esta causa. E você vai ver ressurreição dos teus sonhos. Os teus sonhos que podem ter sido sucumbidos, Deus estará ressuscitando sonhos. Os sonhos, eles estão ocultos, não na nossa necessidade, eles estão ocultos nos nossos desejos. E Deus estará ressurgindo esses sonhos. E eu quero crer, amados, que a palavra de Deus, como tem fluído hoje no meu coração, que eu sinto o Espírito de Deus, hoje trabalhando também na tua vida. Hoje o Senhor te levanta, amados, para que você seja uma pessoa que se comprometa, sabe? Seja uma pessoa contável, que a tua esposa possa contar contigo, que teus filhos contem contigo, que o teu chefe diga, não, se ele diz que ele vem, eu posso contar com ele para essa atividade, eu sei que ele é uma pessoa confiável. E que, acima de tudo, se comprometa com Deus. Porque com Deus você recebe muito mais do que aquilo que você oferece. Às vezes você acha que você está fazendo grandes coisas para Deus. E eu quero te dizer que não há nada que nós façamos que Deus já não tenha feito por nós. Não há nenhuma oferta de vida que Deus esteja pedindo para nós, que Ele mesmo já não tenha ofertado a sua própria vida por amor a nós. Não há talento em nós que nós estejamos ofertando no trabalho de Deus, que o Senhor já não tenha nos dado essa habilidade, esse talento. Então, para mim, hoje, é um privilégio estar ofertando aquilo que Deus me deu de talentos e de habilidade nesse altar, que é o altar da Rede Boas Novas. E que o Senhor realmente possa estar recebendo na tua vida, e que você receba essa palavra de vida para você. Como é bom, queridos, quando nós experimentamos o compromisso, o prazer é extraordinário. E eu sei que os frutos virão. E muito mais Deus tem para a minha vida, como Deus tem para a tua vida. Os desejos do meu coração, que talvez sejam ocultos até mesmo ao meu entendimento, eu sei que Deus está providenciando. E eu sei que Deus está providenciando também na tua vida. Então eu quero te convidar para que logo após o intervalo nós voltemos para fechar essa mensagem, orar, declarar, fazer aliança com Deus. Que hoje você rompa
com qualquer fase de descompromissado, né? De andar sem linha, sem compromisso, hoje Deus quer que você se aliance. Então retornamos logo após o intervalo para orarmos com você. Você está assistindo Abrindo a Bíblia. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Nos últimos 40 dias, você pode conhecer as histórias, experiências e pessoas que foram alcançadas pelo amor através de missões mundiais. Neste tempo, você descobriu que a oração tem o poder de salvar vidas, de transformar a realidade de pequeninos e quebrar a dureza de corações enrijecidos pela falta de esperança. Porque você orou, Deus realizou milagres. Facuma venceu a perseguição. Radiato libertou os filhos do Islã. Dona Fabiane recebeu um caráter cristão. Ibrahim, Adamar e Mambala começaram a reescrever um novo capítulo de vida. E essas são apenas algumas de muitas histórias que podem ter finais felizes com a sua ajuda e oração. Interceder, mobilizar, ir e ofertar são os pilares da caminhada cristã. Missões Mundiais, através de você e de todos que têm Cristo como causa, quer que os nossos 40 dias de oração se prolonguem. A partir de agora, a oração é o nosso cotidiano. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Conheça a Junta de Missões Mundiais. Então ao programa Abrindo a Bíblia, e nesse fechamento da palavra que o Senhor tem nos trazido hoje, é muito importante a gente repensar um pouquinho daquilo que o Senhor já nos ensinou. Nós aprendemos em 2 Reis, por meio da vida de uma mulher de Siquém, que a Bíblia não diz o nome, ali é falado de que ela era uma mulher rica, e essa mulher era uma mulher de boas obras, voluntária, fazia a obra. E que essa mulher, ela deu um up, ela subiu de nível. Quando ela subiu de nível, foi quando ela se comprometeu. E o Senhor tem nos trazido essa palavra de compromisso. E o compromisso, ele gera não só uma satisfação pessoal, mas ele gera uma promessa de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos comprometemos, nós somos pessoas que temos respostas tanto na vida e no contexto social que nós vivemos, como também nós recebemos uma resposta de promessas de Deus para nossas vidas, de algo que nós dependemos unicamente do milagre de Deus. Então, viver uma vida de compromisso, não é, às vezes, eu fico pensando no jovem que vai casar, é um compromisso sério. E o contexto social lhe diz assim: você vai se enforcar, né? Você vai colocar a coleira eletrônica, você agora vai ter, né? E parece que isso é depressivo. O jovem vai desvalorizando até o casamento, enquanto que o casamento é algo maravilhoso. Gente, quanta solidão existe nesse mundo. Como é maravilhoso você encontrar um parceiro, como é bom assumir compromisso com uma pessoa. Como é bom assumir o compromisso de compartilhar, de viver junto, de dormir, de acordar, de compartilhar os sonhos, de compartilhar as férias. Como é bom compartilhar a vida com uma pessoa. Então você vê que compromisso, para algumas pessoas, eles têm esse sentido pejorativo, esse sentido ruim, de que o compromisso ele é uma prisão,
de que o compromisso ele te inibe de você fazer alguma coisa. Realmente, o compromisso ele é um direcionamento. Se eu sou uma pessoa casada, eu assumo alguns compromissos. E às vezes alguns compromissos nem tanto que o outro precisa saber. Por exemplo, em casa eu sou uma pessoa mais do Face. E mesmo sem eu falar com meu marido, só pelas minhas leituras, eu li, por exemplo, que nos Estados Unidos hoje, a maioria dos divórcios, mais de 50% dos divórcios, são dados por alegação das redes de relacionamento. As pessoas que não sabem tratar com essas redes. E daí, por conta disso, eu já não aceito homens da minha rede de relacionamento. Então é um compromisso. É um compromisso sem palavras. Então, ter compromisso, ele traz benefícios. É claro que é uma responsabilidade maior, mas isso fala de maturidade. E eu espero que você seja maduro, que você assuma compromissos na tua vida. E assuma compromissos também com Deus. Porque, voltando, só pegando aí no contexto social, tem pessoas que não conseguem ficar em emprego, nem um emprego, porque não conseguem assumir a responsabilidade e os compromissos que aquela função advém. Não existe nenhum emprego que você diga assim, eu chego na hora que eu quero, eu vou fazer o que eu quiser, né? Todo emprego tem regra, tem funções estabelecidas. E ter compromisso é isso. E eu quero hoje, em nome de Jesus, que você assuma compromisso com Deus. Peça ao Senhor o lugar que Deus tem para você congregar, que Deus tem para você um lugar certo. Não é religiosidade, mas é um lugar onde você sinta-se como família de Deus. E é um lugar onde você aprenda de Deus e assuma compromissos também. Assuma compromissos. Hoje na nossa igreja, nós temos redes, nós temos encontros, nós temos células. E isso tudo são compromissos de pessoas que às vezes precisam ouvir novamente essa palavra. É importante termos compromisso. E Deus tem nos chamado, portanto, a esses compromissos. Eu quero estar orando. Temos muitos pedidos de oração, certamente não vai dar tempo de ler e orar por todos, mas eu quero que você aprenda com Deus que viver a vida de compromisso é viver uma vida de aliança com Deus. É não só estar comendo nas beiradas, mas alimentar-se do manjar de Deus para a sua vida. Vamos orar então em concordância. Pai, eu oro, Senhor, pela vida da irmã Andréia Mara, que está pedindo oração pelo seu casamento, pelo seu esposo. Em nome de Jesus, eu quero repreender todo espírito de prostituição. Eu quero, em nome de Jesus, neutralizar e cativar, levar cativo, Senhor, este homem ao entendimento, Senhor, e tirar toda e qualquer fragilidade mental que tem levado à sedução e declarar restauração sobre esse casamento para a glória e honra do nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela vida da irmã Marla ali no Rio de Janeiro, que está pedindo oração pelo Daniel. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo vício e quero declarar a vida de Deus sobre a vida do Daniel. Eu oro também pela vida da irmã Leila, que está pedindo oração pelo seu casamento, pelo seu filho Antônio. Restaura, Senhor, esse matrimônio. Restaura a unidade dessa família. Alicerça num compromisso de família, Pai, a viver uma vida de abundância de Deus. Pai, eu oro também, Senhor, pela vida do irmão Hugo Sampaio. E oro, Senhor, para que o Senhor abençoe a sua família. Restitui a família deste homem. Restitui, Senhor, aquilo que o inimigo roubou, que ele traga de volta em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, meu Deus, pela vida da mãe Eliana Rodrigues, que estava pedindo restauração de sua saúde. Declaro vida de Deus e saúde sobre a tua filha, Pai. Eu abençoo a vida do irmão Paulo lá em Porto Alegre. Abençoo a sua vida, Pai. Declaro abençoar a sua família. Pai, olha, Senhor, por essa cirurgia que ele vai fazer. Vai na frente. Tu és o médico dos médicos. Oro pela irmã Conceição. Que o Senhor esteja fortalecendo a sua vida, a sua família, a sua vida espiritual, a sua vida financeira. Olho pela vida da irmã Ivanete, Pai, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, abençoando, Senhor, meu Deus, toda a sua vida de uma forma, Senhor, especial a sua família. Oro pela vida da irmã Ruth, Pai. Oro pela vida da irmã Patrícia. Oro por todas as pessoas